Pronto, mais uma vez. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Assim, para quem não me conhece, eu sou Levis Henrique, sou nutricionista, mestrando em bioquímica cardíaca, né, pela Universidade Federal Fluminense, e também sou estudante de medicina. E, além disso, sou professor de bioquímica, já ministrei aulas em faculdades no Rio, São Paulo, enfim. E aí eu tenho uma página que é o @prof. Levis Henrique, tá? Que lá eu trago conteúdos diversos. Tem um canal no YouTube que eu fiz o lançamento, mas ainda estamos organizando para alimentar lá esse canal. Provavelmente essa aula vai ficar disponível lá. E é isso. Qualquer dúvida, quem já me conhece aqui sabe que eu gosto que o pessoal interrompa mesmo. Tem que seguir aí o raciocínio bioquímico, porque senão a gente se perde. E a proposta de hoje é falar um pouco sobre a bioquímica do músculo, dando ênfase às fibras musculares, que é um assunto bastante recorrente nas provas da área da saúde, né? Da medicina, da nutrição, educação física, principalmente aí, farmácia. Quando se trata de músculo, na bioquímica, ela é muito enfatizada. Então, assim, a gente tem aí os músculos, né? Temos o músculo esquelético, temos também o músculo cardíaco, que é um músculo especial, né, do coração, que tem algumas particularidades, e temos o músculo liso. Uma coisa interessante do músculo esquelético, né, e também do tecido adiposo, é que ele possui glúteos, né? Algumas pessoas já ouviram falar, outras não. Mas o glúteo, ele é um transportador de glicose, né, que existe aí nas células, e no tecido muscular, no músculo esquelético e no tecido adiposo, tem uma particularidade, que para esse glúteo, né, permitir com que ele carregue essa célula, essa glicose para dentro da célula, eu preciso da autorização da insulina, tá? Por isso que eu digo que o GLUT4, por exemplo, que é o glúteo que está presente no músculo esquelético, ele depende da insulina. Ele precisa que a insulina autorize, e aí o glúteo ele vai fazer com que permita essa passagem, né, esse carregamento da glicose para dentro da célula muscular. E aí vocês podem imaginar que um diabético ele pode ter resistência à insulina, né? E isso é prejudicial. Por quê? Para a glicose entrar dentro do músculo, por exemplo, eu vou precisar da insulina funcionando. Só que tem alguns pacientes diabéticos, isso não acontece. E é por isso que tem toda aquela repercussão metabólica. Eu até falo assim que a resistência à insulina é uma catástrofe metabólica, né? Porque ela gera vários mecanismos compensatórios, né? Principalmente, ele faz o quê? Quando a glicose não está conseguindo entrar dentro do músculo, ele vai ativar vias de reserva, como, por exemplo, quebra mais gordura, triglicerídeos lá no tecido adiposo. Começa a quebrar e aumenta ácido graxo no sangue, e com isso, com esse excesso de ácido graxo no sangue, vai aumentar a resistência à insulina mais ainda. Então, assim, é muito complicado tratar indivíduos diabéticos, né? Tanto na parte nutricional, quanto na parte, né, de medicação, enfim. Todo cuidado é pouco, por conta dessas alterações. E, assim, em relação a glúten, tem vários glúteos, tá? Que eles servem como transportador de glicose. Tem glúten 1, 2, 3, 4, tem até 10, mas os mais comuns é do 1 ao 5, tá? E outra coisa importante de músculo é a reserva, que é o que? O glicogênio. O glicogênio, ele é um polissacarídeo, reserva energética dos animais, e esse glicogênio vai ficar principalmente aonde? No fígado e no músculo, e em pequenas quantidades lá no sistema nervoso, no astrócito, em pequenas mesmo, tá? Porque ele dá suporte
ao músculo que tem um gasto energético em algumas situações, né, bem relevante, tá? E uma coisa interessante é o seguinte, o músculo, né, assim como outros órgãos, né, outros tecidos, enfim, eles precisam de um aparato energético. Eles precisam de várias vias metabólicas, vários substratos para poder mantê-lo ativo, tá? Principalmente quando está no exercício ou quando está em jejum, enfim. Por isso que alguns substratos, né? O que é substrato? Vamos dizer assim, entre aspas, que é o que o músculo vai preferir utilizar como fonte de energia. Se é glicose em um determinado momento, se é ácido graxo em um determinado momento, se é a creatina, que eu vou falar já em um determinado momento. Isso vai variar muito. E uma coisa interessante, que isso acontece porque a concentração de ATP é muito pequena, tá? E o ATP é o quê? É a nossa moeda energética da célula. Ela dura muito rápido, né? A ação dela é muito rápida, tá? O gasto dela é muito rápido, então precisa dar esse suporte para o músculo. Inclusive, uma coisa interessante também que nosso músculo tem é a creatina, e ela está armazenada no músculo na forma de creatina fosfato. Eu aposto que muita gente já ouviu falar sobre a creatina, né, que é um suplemento vendido em diversos lugares. E o interessante da creatina, que eu vou especificar para vocês aqui daqui a pouco, que ela é uma mina de ouro. Tá? A creatina é uma mina de ouro, eu vou explicar daqui a pouco porque ela vai estar presente principalmente em exercícios anaeróbios, por exemplo, na musculação, em alguns momentos lá no jiu-jitsu, né, em 100 metros rasos, enfim. Ela é um suplemento bastante interessante e eu vou explicar daqui a pouco por quê. Fala um pouquinho sobre essa sinalização muscular. O que acontece? A insulina, né, ela é produzida lá pelo pâncreas e ela é importante justamente para permitir a entrada de glicose dentro da célula, né? As que precisam dessa autorização. Tá? Então, temos aqui a insulina que veio lá do pâncreas, ela vai se ligar no seu receptor, né, na membrana plasmática, e o GLUT, ele está lá dentro da célula muscular, tá? Esse GLUT4. Ele vai ser translocado e vai permitir, assim, a entrada da glicose para dentro da célula muscular. Se essa insulina estiver com defeito ou o receptor aqui esteja com defeito, essa glicose não irá conseguir entrar dentro do músculo. Que é como eu falei para vocês, acontece muito em paciente diabético, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2. A diferença aqui do tipo 1, eu não tenho a presença de insulina. Eu vou ter que fazer a administração de insulina de forma exógena e é para sempre, porque eu tenho destruição de células lá no pâncreas, né, que é as células beta, que produzem essa insulina. E é no tipo 2, que é a diabetes adquirida, e aí tem vários fatores de riscos para você ter diabetes tipo 2, que é o que? A obesidade, né? Doenças cardiovasculares, tá? E dentre outras situações. E aí você pode ter defeito no receptor de insulina, varia muito, entendeu? Mas é muito complicado, gente. Assim, diabético é uma doença silenciosa e é muito complicado mesmo, tá? De tratar de tudo. Porque o diabético ele já é um paciente mais resistente. Paciente diabético tipo 1, que é adolescente, enfim, tá ali adulto, já tem um conhecimento muito aprofundado da sua doença. Mas, por exemplo, um paciente, uma criança com diabetes tipo 1 é muito complicado de tratar. Né? Como eu falei, eu sou nutricionista, então eu trato vários tipos de doenças aí no consultório e é muito complicado mesmo, né? O paciente, eu atendi paciente, criança com diabetes tipo 1, 12 anos, chegou com a mãe no consultório e ficava no celular jogando, não estava nem aí, a mãe preocupada, porque, assim, as repercussões de um diabético tipo 1 acontecem mais rápido do que diabetes tipo 2. O diabético tipo 1
ele pode chegar a óbito, como aconteceu já um caso, né? Uma adolescente, ela veio a óbito porque ela entrou em coma. Ela entrou em cetoacidose diabética, tá? Que isso pode acontecer. E quando não é controlada, essa diabetes fica, né, a glicose fica alta por muito tempo, sempre está descontrolada, eu posso afetar o rim, tenho nefropatia diabética, eu posso afetar o olho, retinopatia diabética, eu posso afetar o sistema sensorial da nossa pele, né? Tem um corte, e aí eu não posso sentir que é a parte né, sensorial. Enfim, eu posso trazer diversas repercussões cardiovasculares também. É muito complicado. Então, assim, é muito importante a bioquímica por isso, a gente tem que entender a bioquímica para conseguir tratar o paciente. E não só a bioquímica, claro, né? A gente tem que ter a questão da humanização envolvida também. Pois bem, todo mundo tranquilo, gente? Entenderam aqui essa parte, né, inicial? Está todo mundo tranquilo? Dê um ok aí, por favor. Eu gosto de... Que bom, né? Quem me conhece aqui sabe que eu gosto de participação. Pronto, Raquel falou ok. Dani também, né? Eu até falei com os meus alunos, né, que quando eu vou dar uma palestra, em qualquer se é presencial ou online, eu não consigo só ficar falando. Eu começo a falar, vamos, gente, começa a interagir, porque eu fico muito agoniado. Já é algo que eu gosto bastante, né? Das pessoas interromperem mesmo. Então, gente, a principal coisa aqui da aula de hoje é isso aqui. O principal motivo que eu estou aqui é para explicar isso aqui para vocês, que isso aqui cai muito em prova, né? Tanto de medicina quanto de várias provas. Isso aqui cai muito, 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 muito. Várias provas, né, de medicina, por exemplo, que eu já avaliei, isso aqui cai de diversas maneiras. E a gente precisa, não precisa decorar, a gente precisa entender como é que funciona isso aqui. E é muito fácil. Esse quadro aqui foi eu que fiz, tá? Porque tem alguns livros, como, por exemplo, o pessoal da medicina aí, tem o Bioquímica Médica de Marx, o pessoal da nutrição, tem o Nutrição Avançada também, que tem essa tabela, mas é uma tabela um pouco mais, com texto, um pouco mais rebuscada. Eu quis trazer algo mais simples para a gente acompanhar o raciocínio. Quem não conseguir acompanhar o raciocínio aqui, fala comigo aqui no chat, ou abre o microfone, pode me interromper a hora que quiser aí. Então, vamos lá, gente. O nosso músculo, distribuído aí no nosso corpo, ele tem 2 tipos de fibras. Primeiro, vamos entender a fibra do tipo 1 e tipo 2, tá? Entendendo isso, vai conseguir entender aí essa subclassificação, né, que é A e B. Vamos lá. Esse tipo de fibra, eles são recrutados em algumas situações que o que vai ditar é algumas coisas, né? Por exemplo, se eu estou em algo com peso ou não, né? Se eu estou tendo uma explosão muscular ou não, se eu estou precisando ter um maior tempo para isso ou não, e a gente vai entender isso agora. Vamos lá. Fibras do tipo 1. O que a gente precisa entender de primeiro é que as fibras do tipo 1, ela tem uma característica aeróbica, ou seja, tem uma predominância de oxigênio, tá? Gente, se eu tenho uma predominância de oxigênio, o que é que vocês acham? Eu preciso ter mais ou menos mioglobina. Lembrando que a mioglobina é a mesma coisa da hemoglobina. É porque o músculo é todo chique. Ele tem um monte de nomes para ele próprio. Inclusive, tem até um post sobre isso, né? É retículo sarcoplasmático, porque é só do músculo, né? Porque tem estoque de cálcio. Então, tem um sarcolema. Enfim, o músculo é todo para frente, né? Tem coisas que é só dele. E aí eu tenho a mioglobina, que vai fazer o quê? Vai carregar esse oxigênio, né? Que vai levar essa oxigenação aí no músculo. É a mesma função da hemoglobina, tá? Então, me digam aí, o que vocês acham? Nesse tipo de fibra, eu vou ter mais ou menos mioglobina, já que eu tenho mais a presença de oxigênio? Comentei no chat, eu comentei mais aí. Hemoglobina. Mais hemoglobina. Isso aí. Raquel, pode falar, Raquel.
Mais hemoglobina. Ah, foi você que levantou. E Dani também, né? Isso mesmo. Mais mioglobina. Por quê? Eu tenho mais oxigênio, eu tenho que ter mais mioglobina. Seguindo esse raciocínio, eu vou ter mais ou menos mitocôndria. Mais mitocôndria. Isso porque a mitocôndria ela tem uma característica aeróbia. Quais são as vias metabólicas? Quem pode lembrar de uma via metabólica que acontece na mitocôndria? Lá da respiração celular? Fosforilação oxidativa. Isso aí, fosforilação oxidativa. Ciclo de Krebs. E essas vias precisam de quê? De oxigênio, tá? E aí, gente, agora, essa particularidade, essa questão da contração, vamos lá. Geralmente, essas fibras elas são recrutadas, por exemplo, no exercício físico, e em situações de longa duração, como, por exemplo, uma corrida. Então, eu vou ter uma corrida, né, uma caminhada ali de 10, 20, 30 minutos. E ela possui uma contração mais lenta. Se ela possui uma contração mais lenta, ela vai ter uma maior resistência. E aí eu vou explicar tudo aqui, a gente vai para do tipo 2, e aí eu vou fazer algumas perguntas para a gente fechar o raciocínio. Como ela é de contração mais lenta, ela vai ter uma maior resistência, ou seja, ela vai demorar a fadigar. Por isso que eu consigo correr 30 minutos, né, 20 minutos, claro, vai depender de cada um, assim, mas eu vou conseguir correr aí 2 minutos, geralmente, eu vou conseguir fazer isso, ou então andar uma distância maior, tá? E um exemplo disso é a corrida. E como vocês falaram aí, eu tenho como exemplo a questão da fosforilação oxidativa, tá? Ciclo de Krebs aí, como exemplo. Agora, vamos para o tipo 2. Gente, logo de cara, tipo 2 tem característica anaeróbia, ou seja, sem oxigênio, entre aspas. Pelo amor de Deus, não vai colocar lá sem oxigênio, viu? Porque sem oxigênio a gente morre. Eu botei sem oxigênio, entre aspas, para dizer que a predominância é sem oxigênio, tá? E é em situações anaeróbias, tá? Então, vamos lá. Se a predominância é sem oxigênio, eu vou ter mais ou menos mioglobina? Menos. Mais ou menos mitocôndria? Menos. É a mesma coisa. Se eu não tenho tanto oxigênio disponível no músculo, para que eu quero tanta mioglobina? E para que eu quero tanta mitocôndria se eu não vou ter o ciclo de Krebs lá funcionando de forma efetiva, a cadeia transportadora? Então, eu não vou precisar ter tantas mitocôndrias. E aí, gente, uma coisa, eu estava dando uma aula ontem, né, para o pessoal da mentoria, e eu fui colocar uma explicação para conseguir entender melhor. É o seguinte, o que é que vocês acham mais fácil? Eu pegar um peso, por exemplo, um peso na academia, e eu vou pegar esse peso, ou então eu vou botar um peso nas costas para fazer agachamento, eu boto esse peso nas costas, vocês acham que é mais fácil? Pegar esse peso, botar nas costas e ficar 10 minutos sem parar, agachando, sem descanso nenhum. Eu não estou falando de série, eu estou falando de agachar sem descanso durante 10 minutos, ou então andar 10 minutos. O que é mais fácil? O que vocês acham mais fácil? Andar 10 minutos. Pronto, andar 10 minutos. E aí, o que vocês acham? O andar 10 minutos, ele tem uma contração da fibra mais lenta ou mais rápida? Se eu estou andando 10 minutos. Mais lenta. Então, por isso que eu tenho o quê? Eu demoro a fadigar. Eu tenho uma maior resistência. Só que, quando eu pego um peso aqui, eu não vou conseguir passar 10 minutos agachando. Eu tenho que fazer o quê? Parar, descansar entre 40, 50 segundos, dependendo aí da estratégia do personal, do instrutor, enfim, e voltar de novo. Por quê? Porque essas fibras de tipo 2, elas são de contração rápida. Se elas são de contração rápida, elas vão cansar mais rápido. Então, você não vai conseguir ficar 10 minutos aqui,
ou agachando, porque as fibras do tipo 2 vai ter uma hora que não vai aguentar. E aí, por isso que elas têm uma menor resistência. Se eu digo que ela tem uma menor resistência, elas fadigam mais rápido, tá? Então, por isso que eu tenho essas duas diferenças, tá? Do tipo 1 e do tipo 2. Geralmente, quando eu tenho coisas como oxigênio, tem uma maior duração, né? Como, por exemplo, uma corrida. Quando eu tenho uma falta, entre aspas, de oxigênio, eu estou me referindo à musculação, né? A 100 metros rasos. E... Alguém quer falar? Não? Daniela, acho que eu quero falar, mas não estou ouvindo, Daniela. Você... Não quero falar, não. Ah, tá bom, Daniela. Então, ó, e aí o que vocês têm que lembrar? Quando eu pensar em fibras tipo 2, a gente tem que pensar em creatina, glicólise, né? E ciclo de Cori, que aí eu vou explicar algumas coisas aqui para vocês agora. E é isso. Vocês conseguiram entender aqui o raciocínio do tipo 1 e tipo 2? Entenderam? Sim. Entendi, professor. Entendi. É isso. E aí o tipo 2A vai ser a mesma característica. Geralmente não cai 2A. Geralmente é do tipo 1 do tipo 2, tá? Mas a do tipo 2A, ela vai ter uma característica parecida mais com a do tipo 2B, é uma intermediária. Mas, enfim, é um pouco complicada, né? Assim, de ser cobrada em prova, tá? Vocês têm que saber o tipo 1 e do tipo 2, no geral. E aí, gente, o interessante é o seguinte, a gente come para produzir ATP. A nossa vida é baseada nisso. Claro, calma aí. O comer também envolve a questão, né, social, etc. Estou falando biologicamente falando. De forma geral, assim, sendo bem geral mesmo, a gente come para produzir ATP, para produzir energia, tá? Porque sem ATP a gente não consegue viver. E aí aqui, ó, a gente tem os carboidratos, né, lipídios e proteínas, e com isso a gente produz ATP, e tem coisas que gastam esse ATP, que gastam energia, como, por exemplo, aqui, ó, a contração muscular. Então, por isso que eu falei para vocês que o ATP ele é o principal, a nossa principal moeda energética aí da célula. Né? Porque tem o GTP também, enfim, mas o principal aqui é o ATP. E o ATP tem uma característica importante, que é o quê? Ó? A quantidade aí de fosfato. O fosfato é que é o ouro do ATP, né? É o que vai dar a energia aí do ATP, tá? É por causa do fosfato. E aí, a gente entendendo isso, a gente vai entender por que a creatina é importante, tá? O ATP, que significa adenosina trifosfato, a gente tem 3 fosfatos. A gente tem um ADP, que é 2 fosfatos, tá? Que é quando quebra, eu tenho uma quebra aqui, ó. Eu vou ter uma quebra aqui. Então, esse ATP vai virar ADP, porque quando quebra, libera um P, né, que é um fosfato, então vai ser transformado em ADP. E quando a ADP é quebrada, eu tenho um AMP, que o AMP ele não tem função energética. Ele tem função de sinalizador. Ele sinaliza que a célula está com fome. Então, quando eu tenho um aumento da concentração de AMP na célula, quer dizer que a célula está precisando de energia. Ela está com fome. Então, ela começa a ativar mecanismos para pegar, por exemplo, substrato energético, né? Seja do glicogênio muscular, por exemplo, tá? Para fazer com que eu consiga produzir ATP, advindo aí da quebra, por exemplo, do glicogênio. Que eu tenho glicogênio, tem o quê? Um monte de glicose lá. Então, eu vou quebrar esse glicogênio e essa glicose será oxidada, né? Fazendo aí a produção de ATP. E aí, gente, o interessante é que a gente tem isso aqui, ó. A gente roda, e a respiração celular está presente em tudo, tá? Está presente em tudo. Eu vou falar aqui algumas vias metabólicas que estão presentes no músculo, tá? De curta e longa duração, associando aí com o papel das fibras. Então, vamos lá.
Primeiro, a creatina. Gente, ó, não se preocupe com esses nomes aqui, muito loucos, né? Porque eu sempre falo pro pessoal, gente, não adianta ficar decorando o nome de enzima, tá? Isso, com o tempo, vai se tornar automático. Eu acredito que muita gente, né, que está estudando bioquímica, enfim, já cansou de ouvir falar de piruvato, de acetil-CoA, piruvato, acetil-CoA, direto, ATP. Então, assim, essas coisas vão com o tempo. O que é importante é a gente saber as funções, tá? Então, por que a creatina é tão importante? No músculo, eu tenho uma reserva de creatina. Eu tenho uma reserva, tá? E essa reserva, ela funciona como uma mina de ouro. Por quê? Olha só o que é que tem dentro dessa mina. Um monte de P, um monte de fosfato. Olha o nome, creatina fosfato. Eu tenho um monte de P dentro dessa célula, tá? Um monte de fosfato. E o que acontece? Se eu tenho um monte de fosfato, o que vai acontecer lá na célula? Vamos lá, vou botar um exemplo aqui para vocês. Vamos dizer que vocês estejam lá fazendo agachamento, que eu dei um exemplo anteriormente. Eu conseguia fazer, por exemplo, 10 repetições com uma carga legal. E aí eu comecei a suplementar creatina. Depois de 2 semanas, uma semana por aí, eu vi que eu estou conseguindo aumentar as repetições e aumentar a força. Por quê? Quando o meu músculo está contraindo lá, né, com a quitina, a miosina e a quitina se ligando, enfim, fazendo o processo de contração muscular, o que está acontecendo? Gasto de ATP. Então, o ATP, quando o músculo contrai, né, e relaxa, enfim, ele está fazendo o quê? Gasto. Então, o ATP vai virar o quê? Vai virar ADP. O ATP, quando o músculo ele contrai, tá? Ele vai virar ADP. E aí é onde está a mágica da creatina. Quando a gente suplementa creatina, a gente aumenta o estoque de reserva muscular. Então, é como se eu tivesse aqui, ó, essa garrafa e eu começasse a encher ela até o topo. Então, eu vou estar cheio de creatina fosfato. Então, eu vou estar cheio de quê? De fosfato. Cheio de P lá no músculo. Então, isso é tudo que o músculo quer. Por quê? Quando ele começar a contrair, que ele gastar ATP, vai vir a creatina, fosfato, e vai doar esse P para o ADP. E o ADP vai virar o quê? Vai virar ATP. E aí, com isso, o meu músculo ele vai ter mais ATP disponível para conseguir contrair mais vezes e com mais força. Então, por isso que a gente consegue o quê? Aumentar a carga, a gente consegue aumentar as repetições, porque eu vou conseguir produzir mais ATP de forma rápida. Eu não vou precisar disso aqui, ó, de quebrar, porque nessa vida a respiração celular vai demorar muito a produzir ATP, tá? E aqui é rapidinho. Eu tenho uma reserva, pegou o fosfato, se ligou no ADP e o ADP já vira ATP, tá? E o ATP vira ATP, o músculo contrai, né? Mais uma vez contrai, relaxa, gasta energia e eu vou conseguir aí fazer mais repetições e ter um ganho aí de força, um ganho também de massa muscular, consequentemente. Vocês entenderam a importância da creatina? Sim, professor. Pronto, ótimo. E essa via, ela acontece em segundos. É segundos. Eu vou mostrar aqui um gráfico para vocês. Eu estou explicando de uma por uma, mas eu vou mostrar aqui o gráfico para vocês. E vocês vão ver que ela acontece muito rápido. Tá? Isso aí. A glicólise anaeróbia. A glicose anaeróbia, ela é importante por algumas coisas. Glicólise anaeróbia. Gente, mais uma vez, pensou em musculação, pensou em sem oxigênio, entre aspas. Na musculação, eu não vou ter predominância da fosforilação oxidativa. Eu vou ter predominância de creatina, fosfato, de glicólise anaeróbia, tá? Então, a glicose anaeróbia, ela vai... A glicose anaeróbia, ela vai produzir um camarada
chamado de, eu vou passar aqui para vocês, já, de lactato. E aí, por que dessa glicólise anaeróbica ser importante, né? Primeiro, durante o período inicial do exercício, antes do aumento do fluxo sanguíneo, a glicose anaeróbica já está fazendo a sua função, fornecendo uma quantidade de ATP aí para o músculo, tá? E aí, olha só, a glicose anaeróbia, olha aqui, leiam comigo, é importante no exercício realizado por músculos contendo predominantemente fibras musculares glicolíticas de contração rápida. Quais fibras são essas? Fibras do tipo 1 ou do tipo 2? Quais são essas? Tipo 2. Tipo 2, perfeito. Fibras do tipo 2, contração rápida. Então, a glicólise anaeróbica vão participar nessas condições. Então, a gente tem aí essa importância. E aí, olha só que interessante. Temos aqui nosso querido músculo maravilhoso, espetacular. Aqui, ó. Eu sou fã de estudar músculo, né? De estudar metabolismo energético, eu gosto muito. E assim, eu tenho aqui a glicose, né? Que entrou no músculo. Lembrando que para a glicose entrar no músculo, a insulina tem que autorizar, né? Eu sempre gosto de pegar algumas coisas para vocês irem raciocinando. Tá? E aí, isso pode vir lá da alimentação, né? Se tiver no glicogênio, não, tranquilo. Mas se vir da alimentação, aí precisa autorizar da glicose entrar no músculo. Fazendo recapitulando aqui. Por exemplo, eu vou comer uma batata doce. Eu comi, passa pelo processo de digestão, né? E o amido, que é da batata doce, todo amido quebrado vai gerar glicose. Então, a glicose vai ser absorvida no sangue, vai chegar no músculo. Ao chegar no músculo, né? Antes disso, a insulina tem que ser secretada no sangue, que vai chegar lá no músculo, se conectar no receptor do músculo, fazendo com que eu tenha autorização dessa glicose para dentro do músculo, através da translocação do GLUT4 que eu falei aqui para vocês, tá? Aqui, ó, insulina se conectou, GLUT4 translocou, a glicose entrou. Pronto. Quando a glicose entrou, né? No caso, eu falando quando vem da alimentação, eu vou ter aqui a glicólise. E olha que interessante, a glicólise, ela vai gerar piruvato, né? E quando eu falo de glicólise anaeróbia, não esquece. Pensou em glicólise anaeróbia, já lembra de lactato automaticamente. Porque acetil-CoA só é produzido em situações de predominância de oxigênio. Porque o piruvato é transformado em acetil-CoA na mitocôndria. Então, pensou em lactato, é automático. Já tem que pensar em exercício, em coisas anaeróbia. Tá? Porque eu tenho outras situações também que eu produzo lactato. Por exemplo, nas células vermelhas do sangue, nos eritrócitos, não possui mitocôndria. Então, lá produz lactato, tá? Então, acontece, lá no músculo, eu tenho o piruvato transformando em lactato. E aí eu tenho uma enzima, que é a deshidrogenase lática, né? Que faz essa conversão de piruvato a lactato. E aí, uma coisa interessante, a gente tem um ciclo chamado de ciclo de Cori, que nada mais é de um intercâmbio entre o músculo e o fígado. De forma bem geral, vou explicar para vocês entenderem. Eu estou lá fazendo o agachamento. Daqui a pouco, eu começo a produzir lactato, né? Pela glicólise anaeróbica. Esse lactato, ele vai ganhar o sangue lá na veia, tá? Vai chegar no fígado e vai ser transformado em glicose pela gliconeogênese. Gliconeogênese significa o quê? Produção de glicose a partir de compostos que não sejam carboidratos. E essa glicose, ela vai vir pela artéria para o músculo novamente. O músculo vai, produz lactato. O lactato cai na corrente sanguínea, vai para o músculo. É transformado em glicose, que volta para o músculo, que vira lactato de novo. Então, a gente tem esse intercâmbio entre o músculo e o fígado. Esse vai e volta. Por isso que isso é chamado de ciclo de Cori. Entenderam aqui, gente? Tudo tranquilo? Sim, professor. Tá todo mundo tranquilo aí?
Ô, professor, tem uma dúvida, na verdade. E aí, pergunte. Você falou que a desidrogenase lática transforma o quê em quê? Piruvato em lactato e lactato em piruvato. Ela é nas duas vias. Vai depender muito da demanda metabólica. Entendi. E assim, só puxando um outro gancho, essa desidrogenase lática, né? Ela pode ser interessante para alguns diagnósticos. Para um diagnóstico tardio, por exemplo, de infarto agudo do miocárdio. Porque, gente, lembrando que quando você tem alguma enzima em excesso no sangue, você só pode perceber que deu ruim alguma coisa. Porque a enzima ela tem que ficar lá no órgão. Se ela está no sangue, é porque esse órgão sofreu uma lesão. Então, a desidrogenase lática, quando ela está alterada, ela pode predizer, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio de forma tardia, né? Já está aí, já aconteceu já há algum tempo. Certo? E aí, só trazendo alguns conceitos, que eu gosto muito de trazer conceitos, né? Glicogênio. A gente tem aqui a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio. Porque glico significa açúcar ou glicose, e lise significa quebra. Então, é quebra de glicogênio. Glicogênese é a síntese de glicogênio. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou explicar daqui a pouco que o glicogênio é importante para o exercício, tá? E aqui, gente, olha só que interessante. Aqui é um gráfico. Ó, no início do exercício, eu vou ter, ó, que legal. Eu vou ter a predominância da creatina. Pum! Em segundos, menos de um minuto ali, poucos segundos. 10 segundos, a literatura diverge. E aí eu vou cair, ó, vai cair a predominância de creatina fosfato. Quem vai entrar em ação com predominância? A glicólise anaeróbia. Lembrando que isso aqui está acontecendo de forma simultânea. Mas em algumas situações, predomina mais que o outro, tá? E aí vocês podem ver que quando a glicólise anaeróbia ela está predominante aqui, ó, ao passar do tempo, ela cai e vai entrar outra via metabólica, que é o sistema oxidativo, que é o sistema aeróbio, que eu vou explicar para vocês. Olha aqui, ó, que interessante. Como eu falei para vocês, ó, uma coisa interessante. Quanto maior a intensidade do exercício, maior o recrutamento por glicogênio muscular. Então, eu tenho o quê? 100 metros rasos, gasta glicogênio de forma predominante. Eu vou ter o quê? Na musculação também. Ou então, em alguma corrida, dependendo muito da intensidade. Então, se eu correr com uma intensidade muito rápida, eu vou gastar mais glicogênio muscular. Mas vocês podem perceber que ao passar do tempo, ó, eu mudo a preferência de substrato. Ó, com o passar do tempo, eu aumento a produção aqui, ó, a contribuição de ácidos graxos. E esses ácidos graxos vêm da onde? Vou explicar para vocês agora. Olha só que interessante. O tecido adiposo, ele tem o quê? Triglicerídeos. Que eu tenho glicerol e tenho 3 ácidos graxos. Tá? Quando eu aumento, né, a duração do exercício, eu vou quebrar esse triglicerídeo. Eu vou quebrar aqui, e ele vai ser liberado lá para a mitocôndria para produzir energia. Então, em um exercício físico prolongado, eu vou ter mais ácidos graxos no sangue, porque meu estoque de glicogênio muscular, né, ele vai ser um pouco preservado. Por quê? Porque quando eu aumento muito, né, o prolongamento do exercício, eu vou aumentar o sistema aeróbio. E o sistema aeróbio vai ter o quê? Vai ter creatina fosfato, que é uma predominante? Não. Vai ter glicólise anaeróbia? Não. Eu vou tentar poupar glicogênio e vou ter uma maior contribuição de ácidos graxos, tá? Então, eu vou ter a preferência por queimar gordura. Por isso que o pessoal fala assim, não, vamos correr, fazer um aeróbio para perder peso, né? Para tentar recrutar mais ácidos graxos, que vem da onde? Eu tenho triglicerídeos no tecido adiposo, eu tenho triglicerídeos também no músculo, tá? Eu tenho uma pequena parte também do músculo, mas a intenção é essa. Então, quanto maior a duração do exercício, maior a dependência do músculo por ácidos graxos
para a geração de ATP. Entenderam, gente? Tudo tranquilo? Professor, esse gráfico que você mostrou agora tem alguma relação com o gráfico anterior? Tem. É porque esse gráfico aqui ele está só falando de sistema ATP-CP, apenas a creatina. Ele está falando da glicólise anaeróbia e ele está falando do sistema aeróbio. Ele está separando o que é anaeróbico do que é aeróbio. É isso. E aqui não. Aqui ele está especificando. Ele colocou uma reserva aqui, que é o glicogênio muscular, né? Que o glicogênio muscular ele é preferencial em algumas situações, só que também está mostrando aqui o sistema aeróbio, principalmente, que é os ácidos graxos, tá? E aqui a glicose, vocês podem ver que a glicose também, com o tempo, ela cai. Ela vai ser poupada, por exemplo, alguns órgãos, como, por exemplo, aí o cérebro, as células vermelhas do sangue. Então, esses gráficos, eles se complementam. Só que esse aqui, ele está mais detalhado, mais específico para cada tipo de substrato em determinada situação. Entendeu? Foi Daniela, não foi que perguntou? Foi, professor, porque, tipo, no gráfico anterior mostra que, tipo, é utilizado primeiro o sistema creatina-fosfato, mas no outro já fala sobre glicogênio e sistema ATP creatina-fosfato não utiliza, Não, né, glicogênio, no caso. mas aqui é para mostrar outra coisa. Mas, assim, por exemplo, no começo do exercício, vai estar utilizando tudo. Vai estar recrutando glicogênio muscular. Por quê? Ó, deixa eu explicar para vocês. Ó. Eu tenho primeiro o quê? Primeiro vai ter creatina fosfato, né? Vamos ter a CP. Segundo, eu vou ter o quê? Que eu falei aqui para vocês. Eu vou ter o quê aqui? Glicólise anaeróbia. Pronto. E essa glicólise anaeróbia vai vir da onde? Ela pode vir tanto do sangue, tá? Ó, ela pode vir do sangue. Botar do sangue. Ou então ela pode vir da reserva. E aí você vai entender agora, ó, do glicogênio. Quando o glicogênio é quebrado, ela dá origem a quê? Quando o glicogênio é quebrado? Glicose. Pronto. Aí a glicose vai para onde agora? Vai para a glicólise. Anaeróbia. Entendi. Pronto. É porque aqui está mais detalhado. Entendeu? E aqui está mostrando a importância do glicogênio muscular, né? E quando eu tenho uma maior intensidade, e quando passar do tempo, eu tenho uma contribuição maior de ácido graxo. Mas, ó, eu só não tenho ali o ATP-CP, mas a glicose anaeróbica está aqui no glicogênio muscular. Você entendeu? Vocês entenderam por que está no glicogênio muscular, entre aspas? Porque quando eu quebro o glicogênio, eu gero glicose. E essa glicose ela vai ser quebrada na glicólise anaeróbia. Entendeu, Dani? Sim, professor. A professora, inclusive, colocou o mesmo gráfico, mas eu não tinha entendido. Ela explicou bem rápido e não entendi direito. Mas entendeu agora, né? Agora sim. Ótimo. E vocês, gente? E aí, vocês entenderam? Ficaram com dúvida? Tudo tranquilão? Cadê vocês no chat? Vocês estão calados. Entenderam ou não? A Rafaela disse que sim, ok, Raquel. Então, gente, é isso, né? Que eu queria falar aqui com vocês. E aí, rapidinho aqui falando para vocês, tá? Que eu tenho uma mentoria, um curso de mentoria, que eu tenho aulas, né, semanais de bioquímica, e agora tem bioquímica e BMC, 2 horas na semana, tem plataforma estilo Netflix, né? E as aulas ficam gravadas nessa plataforma, tem certificado de carga horária para horas complementares, tá? Então, isso e muito mais a gente vê por lá. Tem grupo VIP, enfim. Quem quiser entrar, né? Eu coloquei aqui uma condição especial para vocês, tá? Quem quiser entrar só no Bioquímica ou BMC, eu vou mandar aqui no grupo e também vou mandar aqui no chat agora
para quem tiver interesse em participar, tá? São aulas desse nível, assim, bem dinâmicas, acompanhando o raciocínio, com resumos facilitados, eu que crio os resumos, eu pego os livros e crio os próprios resumos. Além disso, tem pergunta, tem quiz na própria plataforma toda semana, tem também vários benefícios, assim, entendeu? Então, tá aí com os valores por apenas Bioquímica ou BMC. Pagamento único até o final do ano, só pago uma vez, não é por mês. E eu tenho também a casadinha, que é Bioquímica e BMC, né, que pode dividir aí em 12 vezes no cartão. E eu tenho também as revisões de Bioquímica para a prova, Bioquímica BMC, que irão ocorrer lá no final de novembro. Então, é isso, gente. Quem tiver interesse, quem tiver dúvida ainda sobre isso, fala comigo lá no Instagram ou no WhatsApp. E agradeço a participação de todos, né? Obrigada, prof, pela aula. Me sigam lá no Instagram, tem várias novidades. Eu vou tentar conseguir alimentar lá o YouTube, que eu gosto bastante desse encontro aqui com vocês. Viu? É isso. Até a próxima e tchau, tchau.